Olá, meus queridos alunos do Técnico em Cozinha. Eu sou a professora Paula e agora a gente vai trabalhar a nossa segunda etapa da nossa aula de Fundamentos de Análise Sensorial. E o que é que a gente vai trabalhar agora, gente? A gente vai observar como as cores e como os aromas interferem na análise sensorial de um alimento. Então, na primeira etapa, nós falamos um pouquinho da história da análise sensorial, as 4 fases, e concluindo com as metodologias, os testes, né, os testes afetivos, discriminatórios e descritivos de análise sensorial. E agora nós vamos falar um pouquinho das cores. Gente, vocês sabiam que a visualização de cores, ela é muito mais uma necessidade psicológica do que estética? Então, trazer um alimento mais colorido ou com a coloração característica daquele alimento, por exemplo. Então, qual é a tonalidade de um amarelo para uma manteiga e para uma margarina? É a mesma tonalidade de cor? Estão percebendo? As duas são amarelas, mas qual a tonalidade que é da margarina e qual é a tonalidade de amarelo da manteiga? Então, é disso que a gente vai trabalhar agora um pouquinho. Lembrando que algumas cores, elas já têm uma representação histórica, gente. Até mesmo porque lá na história da antiguidade, os egípcios já deram simbologia para algumas cores, tá? Então, isso já vem sendo trabalhado, estudado e demonstrado através da ciência, de pesquisas, tá? Então, por exemplo, um psicólogo chamado Banks, em 1976, ele já fez uma escala de preferência de cores a depender da idade. Então, por exemplo, uma pessoa que está de 1 a 10 anos, ela tem uma preferência por um vermelho, que é a idade da espontaneidade. Já, gente, se ela está entre 30 e 40 anos, ela vai preferir já uma tonalidade de verde. Por quê? Porque é a época de uma diminuição dos impulsos, de um maior equilíbrio. Se a pessoa está entre 40 e 50 anos, é a idade da inteligência, da valorização do pensamento, e a cor preferida é o azul. De 50 a 60 anos, já é a idade que indica o juízo, a compreensão das leis, da vida. E aí, a cor preferida é o lilás. Enquanto uma pessoa que tem mais de 60 anos, ela está no período da valorização do saber, da experiência, e a cor roxa é o preferido. E como isso interfere nos alimentos? Então, alimentos amargos, eles estão associados a cores escuras, frias, como o verde, o marrom, o azul. Já o salgado está associado a cores frias, porém claras. Quem são elas? O azul e o cinza. O azul claro e o cinza. Um alimento doce, ele está associado a cores quentes, porém vibrantes. O vermelho, laranja, o rosa. E já um alimento ácido, ele lembra tons de amarelo e verde, tá? As cores, gente, também indicam a temperatura dos alimentos. Então, alimentos mais frios, as cores mais frias, cinza, azul, verde. Alimentos mais quentes, cores mais quentes, o vermelho, laranja e por aí vai. E aí, gente, sabendo disso, eu pergunto a vocês, qual é a sensação de vocês ao ver um copo de suco de laranja? O que é que um copo de suco de laranja traz na memória de cada um de vocês? E ao ver um molho de tomate? Um molho de tomate caseiro, tá? E uma carne, gente, assada. E aí, então, estão começando a perceber os aromas da reação de Maillard? Então, descrevam aí para mim qual é a sensação de vocês, tá? Desses 3 alimentos. E ao ver uma lata de leite condensado, observe que agora, gente, esse grupo de alimentos,
que eu estou trazendo aqui, a lata de leite condensado e o iogurte, são alimentos jamais industrializados. Qual é a memória gustativa que vocês têm deles? Tá? O que é que eles lembram? O que é que eles trazem para cada um de vocês? E por último, eu vou trazer vocês para mergulharem no mundo das bebidas. Ao observar uma embalagem de uísque, né? São bebidas que têm um teor alcoólico maior. Uísque, uma vodka, né? Por que será que a cor dessas embalagens são cores mais escuras? O que é que isso representa para vocês? Ok? E vamos falar um pouquinho dos aromas. Por que é tão difícil descrever um aroma, gente? Que na realidade um aroma, muitas vezes, o resultado do que a gente sente no nosso olfato, como um aroma de abacaxi, por exemplo, não é apenas um componente químico simples, mas sim da sinergia daquele componente químico com diversos outros. Então, quando você para avaliar quimicamente um aroma, você vai encontrar, na maioria das vezes, um composto majoritário. Porém, aquele composto majoritário, ele está junto com uma quantidade menor de outros compostos químicos voláteis e tão agradáveis quanto aquele composto majoritário. Então, por esse motivo, não é tão simples descrever um aroma, tá? E aí, muitas vezes, quando a gente vai descrever um aroma, a gente acaba trazendo experiências de vidas. Esse perfume me lembra no dia que eu estava muito feliz na minha vida, ou aquele aroma, por exemplo, o aroma de cravo, ele me lembra a minha infância, porque eu morava em um local que ao redor tinha várias árvores de cravo. É uma sensação para mim boa, maravilhosa, que foi o período em que eu brincava e que eu cresci ali embaixo daqueles pés de cravo, tá? Então ele vem associado à memória pessoal. Gente, a história dos aromas, ela é tão importante, tão significativa. Falar de aroma, a gente tá falando de quê? De especiarias também na área de alimentos. Nós estamos indo para o mundo das especiarias. É quem traz o aroma para o alimento, né? Traz o gosto, traz o cheiro, tá? Então, não dá para falar de aroma sem falar de especiarias. E o que é que a história nos diz? Que a própria história do mundo, ela foi modificada, ela sofreu influência justamente a partir do momento que os portugueses e os espanhóis, né, saíram em busca de um novo caminho para as Índias à procura, à compra de especiarias, tá? Porque o mundo das especiarias era tão caro na Europa, gente, que era símbolo de poder. Uma família que se dizia empoderada, ela quando dava alguma festa, né, os alimentos que eles produziam tinham que vir caracterizados de um gosto forte de diversos aromas para mostrar a nobreza daquela família, tá? E até hoje, gente, as especiarias continuam caras, não, nem todas são de fácil acesso, algumas sim, outras não, tá? E falando de aromas, vamos falar da família dos aromáticos. Começando pelos cítricos, gente. Cítricos de uma forma em geral. O que é que a família dos cítricos nos traz? Nos traz frescor, nos traz leveza, é estimulante e é bem agradável para a maioria das pessoas. Vocês não acham? Observar nos indica saúde, né? Vontade de viver, energia, não é? Observando todas essas cores verdes e amarelas que aparecem aí das famílias aromáticas cítricas. E a família aromática floral? Quando a gente fala de floral hoje na área de alimentos, o que é que vem em primeiro lugar? As punks estão aí ganhando espaço dentro da gastronomia, da culinária, né? Com cada flor com as suas características únicas, não só de aroma, mas também de aparência. E as flores, elas lembram romantismo, sensibilidade, sensualidade. Olha que belo essa fotografia e dessa
desse salmão com um cremezinho, né, de maracujá e em cima uma flor comestível. Então, traz uma outra beleza para o mundo gastronômico, além da valorização das nossas plantas, né, naturais do nosso país, que muitas vezes a gente ainda não tem um conhecimento aprofundado para trazê-las para o nosso mundo gastronômico, como a toyoga, a vitória régia, né? A noz moscada. Então, estão por aí para que a gente possa aproveitá-las. E a família dos amadeirados. Hoje os defumados ganharam um grande espaço também dentro da área de alimentos, né? Alimentos defumados fazem parte da história do homem há muitos séculos. É um método de preservação utilizado há muitos anos. Porém, hoje, a gente observa uma expansão desse mundo. Através do desenvolvimento, a gente pode utilizar ou facilitar a, a trazer esse aroma para diversos alimentos. Por exemplo, hoje a gente pode ter conserva defumada, queijos defumados e por aí vai. Então, dá aquela sensação de calor, de sedução e que dê aquele aroma maravilhoso de defumado, né? Eu adoro, gente. Vocês, um bacon defumado, ai, tudo de bom. Então, gente, para a gente fechar esse bloco, eu gostaria de pedir mais uma coisinha para vocês fazerem, né? Mais uma atividade simples, 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 que vocês conhecem. Como é que vocês poderiam descrever uma feijoada? O que é que vem na mente de vocês? Qual é a cor da feijoada? Qual é o aroma da feijoada? Quais são as sensações que a feijoada lhe traz? E o risoto? Eu tenho curiosidade em saber qual foi o risoto, o tipo de risoto que veio na mente de cada um de vocês, tá? Então não vou dar exemplos, que eu quero que vocês me falem qual foi o risoto que cada um pensou, quais são as características desse risoto, de coloração, de gosto, tá? E por último, a moqueca. E qual foi a moqueca também que veio na mente de vocês? Será que foi a moqueca mais próxima da baiana? Foi a moqueca capixaba? Então, descrevam aí para a gente poder discutir em nossa aula presencial. Olha, gente, que coisa maravilhosa essas fotos dessa feijoada, dessa moqueca, ok? E com isso, gente, nós encerramos a nossa segunda etapa da nossa aula de análise sensorial. Espero que vocês tenham gostado, tá?